ele vem crescendo com a modernização do campo, tá? Claro que num processo mais lento, um processo que demorou um pouco mais para modernizar no Nordeste, porém, ele também acaba o quê? Porém, ele também está se inovando, né? Ele está se transformando, certo? Ana Júlia, lê para mim aquele próximo parágrafo. Não posso, porque eu não estou na página aberta. Tá. Quem que lê para mim, então? Pode me falar a página para me abrir? 337. Obrigada. Aliando a inovação e a modernização. Não, outro. Os cultivos. Os cultivos que ocorrem às margens do São Francisco aproveitam-se do potencial hídrico e utilizam técnicas de irrigação para o desenvolvimento da fruticultura. Petrolina, PE e Jazueiro, BA, têm apresentado alto crescimento agrícola, resultado dos investimentos em tecnologia na produção de frutas, sobretudo uva, manga, melão e abacaxi. Outras áreas de dinamismo no campus são Sergipe, com a produção de melão, e Rio Grande do Norte, com frutas e hortaliças. Isso, então nós temos ali Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, que o quê? Apresentaram grande crescimento agrícola. Gente, por quê? Devido ali à transposição do Rio São Francisco, eles aproveitam o quê? O potencial hídrico que o Rio São Francisco fornece, tá? Isso faz o quê? A região Nordeste é uma grande produtora de frutas, certo? Tanto é que ali a uva, manga, melão e abacaxi são produzidos no Nordeste e são trazidos aqui para a nossa região também, tá? Então, esses caminhão que tem ali, que possuem melancia vem muito de Goiás, tá, pessoal? Melancia já vem mais do estado de Goiás. Mas o melão, a manga que a gente tem no supermercado, o abacaxi, vem muito do Nordeste também, tá? São produzidos lá e são trazidos aqui para nós, certo? Devido que devido são frutas tropicais, principalmente ali a manga, melão e abacaxi, elas gostam muito do calor, né? Então eles conseguem aí tem ali o solo, né, propício para a produção dessas frutas, então eles acabam produzindo e trazendo aqui para nossa região, tá? Ana Júlia, lê para mim os outros parágrafos, aqueles 4 parágrafos pequenos, para depois eu explicar. Está querendo bastante que eu leia, né, professor? Eu gosto da tua voz. Eu não sei se eu vou ler na parte certa. Ali na Zona da Mata e o Agreste Nordestinos? Isso. Tá. A Zona da Mata e o Agreste Nordestinos têm tradição na produção de cacau, mandioca, coco, algodão e cana-de-açúcar. O oeste da Bahia tem se destacado na produção de soja, milho e café, inclusive para exportação. A pecuária extensiva é realizada com o gado criado solto. O Nordeste tem a maior criação de caprinos do Brasil. A agropecuária no Nordeste enfrenta problemas antigos, herança dos tempos do Brasil colônia, a concentração fundiária que acentua a concentração da renda na região. Isso, então nós temos ali a Zona da Mata e o Agreste, tá? Que são aonde? Continuam tendo aquela tradição, gente, que vem desde o período do Brasil colônia, quando tivemos lá os colonizadores chegando no país, a retirada da vegetação do pau-brasil, para daí começar a introduzir a cultura da cana-de-açúcar. Elas continuam com essas produções tradicionais. Professor, que página que é? Estou perdida. 337. Tá? Elas continuam com aquela produção, além do que agora tem o que incrementado, principalmente no oeste baiano, ali com a irrigação, o cultivo de soja, milho e café, tá? Que são o quê? Principalmente para exportação. Gente, a pecuária ela é extensiva, por quê? Porque o gado é criado solto. Lembra quando nós estudamos? Pecuária extensiva, gado criado em grandes extensões territoriais. Por quê? Porque ainda nós temos uma concentração fundiária, assim como acontece em quase todo o Brasil.
assim como acontece nas regiões centro-oeste, assim como acontece na região norte. O que seria essa concentração fundiária? Uma grande quantidade de terras na mão de um único proprietário, tá? Isso dali acontece por quê? Porque vem desde o Brasil colônia, quando o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, eram o quê? Eram grandes extensões territoriais no comando de uma única pessoa. Então isso dali continua percorrendo até hoje, tá? Continua essa concentração até nos dias atuais, não mudou muita coisa, só mudou as épocas, certo? Então nós temos ali os caprinos, como no Brasil é a maior criação, lá no Nordeste, nós já vimos isso em outro capítulo também, tá? Dessa criação de caprinos, que ela é principal no Nordeste. Ali vocês têm na imagem produção irrigada da uva em Petrolina, e também uma agricultura familiar. Na região Nordeste está o maior número de propriedades que praticam agricultura familiar do Brasil, e elas são as principais produtoras de alimentos para o consumo interno. Na fotografia, agricultor em cultivo de milho em propriedade rural no município de Custódia, no Pernambuco. Então, lá eles têm esse tipo de agricultura, na irrigação, é um pouquinho diferente da irrigação daqui, né, que é uma irrigação mais tradicional, e eles utilizam muito que ainda tem uma agricultura muito rudimentar. Por quê? Porque as máquinas, né, que eles necessitam para fazer essa plantação são mais à mão mesmo, tá? Eles utilizam muito a enxada, utilizam muito ainda bois, né, para fazer ali o arado. Então, são técnicas rudimentares utilizadas ainda para essa produção. Virando a página, nós temos também o crescimento da indústria na região Nordeste. Não só a agricultura se modernizou, como nos últimos anos nós tivemos também o desempenho do setor industrial no Nordeste, que tem o quê? Tem gerado mais dinamismo para a economia regional. Isso é muito importante, por quê? Porque recebeu investimento. Lembra que eu falei para vocês lá da SUDENE, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste? Então, com os projetos da SUDENE, os estados eles começaram a receber eles começaram a investir, né? Os governos estaduais começaram a fazer o quê? Investimentos. E isso ocorreu que é uma descentralização da indústria, que antes só era vista no Sudeste, que ocorria ali em 1970 e 1990, onde que começa a surgir polos diversificados, de indústrias diversificadas, em toda a região Nordeste. Destaque para as indústrias petroquímicas, de biocombustíveis, alimentícias, têxteis, de calçados, informática, automotiva e de autopeças. Essas empresas, gente, quando a gente tem a instalação dessas empresas, o que acontece? Elas vão ajudar ali na produção, na geração de empregos, principalmente ali para as populações locais. Pessoal, é muito importante quando a gente tem ali uma diversificação melhor na economia, por quê? Porque a gente acaba economizando uma balança. Que a economia é como se fosse uma balança. Por exemplo, a agricultura está em elevação, porém a indústria não está indo muito bem, ela está em queda. Quando a gente tem ali a agricultura elevada, a indústria em queda, nós vamos ter o quê? Uma diminuição ali no rombo econômico. Nós vamos ter uma equiparação, porque enquanto um está indo bem e o outro está indo mal, a gente faz o quê? A gente vai meio que estabilizar, tá? A gente estabiliza com a economia. A mesma coisa o comércio. Se a agricultura está indo bem, a indústria não, o comércio ele tem chance de se manter estável. Se a agricultura está indo mal, a indústria está indo bem, o comércio também se mantém estável. Por quê? Porque a população, mesmo que está tendo ali algumas crises, ela consegue manter ali, claro, diminui o poder de compra, porém, elas continuam assim comprando o necessário, então não vão deixar de comprar, tá? Então, no Nordeste, com a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, gente, nós tivemos ali
um grande crescimento industrial na região. Porque é uma região seca, né, que precisa de investimento, a população precisa trabalhar. Claro que muitas vezes na agricultura não consegue, porque devido ali à falta da chuva, não tem como trabalhar, mas com a transposição do Rio São Francisco, que muitas vezes vai fazer o quê? Que nem nós vimos também, muitas vezes a carreta que vai abastecer os grandes latifúndios, e muitos pequenos proprietários vão acabar ficando sem essa transposição, mas ela ajuda também ali na economia da região. Com o objetivo de expandir para o interior, novas indústrias como as de biocombustíveis e têxteis foram instaladas em áreas dedicadas exclusivamente a atividades agropecuárias. Gente, por que nós temos essas indústrias sendo instaladas em áreas que antes eram só exclusivas da agropecuária? Por causa desse processo. Nós temos ali, indústrias deixaram o Sudeste e instalaram filiais na região Nordeste, como em Feira de Santana, na Bahia. Por quê? Incentivo fiscal, que é o que é o incentivo fiscal, gente? É quando a gente tem ali a diminuição dos impostos, né, para essa população instalar as empresas. Outra questão é o quê? O aumento também, né, com essas empresas instaladas ali em áreas que antes eram só agropecuárias, o aumento de empregos, né, o desenvolvimento regional, tá? Então, Maria Luísa, lê para mim lá o terceiro parágrafo. Página 331. O desenvolvimento industrial foi acelerado nesse período e as exportações de produtos industrializados estavam em ampla ascensão, porém, recentemente, assim como todo o país, a região passou por um período de recessão. De toda forma, em 2016, a queda da produção industrial do Nordeste foi menos acentuada do que a média nacional, enquanto em todo o país a média de recursos da atividade foi de 6,6%, no Nordeste foi de apenas 3,1%. Isso, então o desenvolvimento, nós tivemos ali um desenvolvimento industrial acelerado, tá? Por quê? Porque o Nordeste, o desenvolvimento industrial, ele passa a ser mais tardio, né? O Brasil já teve ali um adiamento de 100 anos, praticamente, no período da industrialização, até chegar à industrialização no Brasil. No Nordeste demora um pouco mais, ele chega ali entre a década de 70 e 90 e começam as primeiras indústrias a serem instaladas, tá? Por que a queda acentuada foi menor do que a média nacional? Gente, nós temos que lembrar que a região Nordeste é uma região que ela também tem agricultura e pecuária, tá? Quando a gente tem a agricultura e a pecuária e a indústria, o que acontece? Precisa do quê? De suplementos, né? A agricultura, a pecuária, ela também precisa do que a indústria produz. Então, se a agricultura e a pecuária elas mantiveram ali um crescimento e no Brasil e no país teve queda da indústria, das atividades industriais, o que acontece? Na região Nordeste, assim como aqui na nossa região, o quê? Uma atividade econômica acabou o quê? Suprindo a outra. Por isso que nós tivemos apenas 3,1% de queda nas atividades de recuo, né? Na atividade industrial. Por que só 3,1%? Porque ainda a indústria conseguia se desenvolver através do quê? Do ramo da agricultura, a indústria voltada para a agricultura e a pecuária. Ela consegue ainda se desenvolver pelas necessidades que tem a agricultura e a pecuária do setor industrial também. Porque todas elas vão o quê? Elas vão uma ajudar a outra, né? Uma vai suprir a outra. Além do que? Além de nós termos as agroindústrias, né? As agroindústrias aqui, que nem o ano de 2016 foi um ano ali que nós tivemos uma queda na economia brasileira, tá? Muitas empresas mesmo, elas tiveram uma queda na produção, porém, algumas empresas mantiveram ali o crescimento estável, tá? Principalmente indústrias do quê? Da área do ramo alimentício, porque alimento você precisa
tendo crise, não tendo crise, é necessário o quê? O alimento, né? É necessário se alimentar. Então, por isso que a gente tem ali, como no Nordeste nós temos também indústrias alimentícias, isso acaba suprindo essa queda no ano de 2016, né, na economia, na atividade industrial. Só lembrando, os estados mais industrializados na região são Ceará, Pernambuco e destaque para quem? Para a Bahia, né? Então a Bahia é o estado mais industrial da região Nordeste. Então aqui nós temos atividade industrial na região Nordeste, cada vez mais sólida e diversificada. Na fotografia, indústria de automóveis em Camaçari, na Bahia. Foto de 2015. Tá? Então essa é uma indústria ali de automóveis no estado da Bahia. Virando a página, para finalizar, nós temos a importância do turismo no Nordeste. Então a atividade do turismo, ela é muito importante, por quê? Porque ela vai, olha só o que ela vai movimentar. Vai movimentar o setor de serviços, né, o setor terciário, onde que nós vamos ter o quê? A hospedagem, a alimentação, agências de viagem e transporte, né, que vão gerar o quê? Empregos, e além de gerar o emprego, vai valorizar o potencial natural, cultural e histórico da região. A região Nordeste é uma região muito histórica, né? Existem muitas construções coloniais. Além disso, nós temos todas essas construções coloniais voltadas junto com o quê? Com as belas paisagens, né? Temos as praias, temos também no interior cidades históricas, né? Temos também parques nacionais do ecoturismo, que vão ajudar a movimentar toda a economia da região, que vão atrair população, que vão atrair pessoas, né? Então, gente, o turismo ele tem recebido mais investimentos e divulgação do governo. Não sei se vocês já observaram, mas o Ministério do Turismo, ele acaba o quê? Não sei se ainda existe o Ministério do Turismo, que eu nunca mais me atentei, né? O que está acontecendo no governo federal. Mas antes vocês viam o quê? Que passava propagandas na televisão sobre pontos para você conhecer. Aí tinha no final o Ministério do Turismo mostra uma paisagem lá, um local, e para quê? Para instruir que as pessoas acabam o quê? Acabam indo para aquele lugar, para movimentar o quê? Isso dali é uma forma de fazer um marketing para determinada região para receber turistas. Isso dali é uma forma de quê? De estar levando pessoas, né, movimentando a economia. Então, o governo ele começa a ter ali investimentos, tornando-se importante polo de atração de estrangeiros e também turistas de outras regiões do país. Então, na região Nordeste é uma das regiões que mais recebe os gringos, né, que são os estrangeiros, como eles são chamados, de gringos, e eles deixam um alto valor, né, na região. Por quê? Porque os gringos, eles adoram o Brasil. Eles adoram vir para o Brasil. E isso faz o quê? Faz com que movimenta toda a economia do país, que ajuda essa movimento da economia. Claro que esse ano deu uma parada, devido ali à pandemia, porém, logo volta ao normal, então nós vamos ter ali esse tráfego novamente. Tradicionalmente, o Nordeste recebe muitos turistas no litoral, em locais com belas paisagens. Tá? Então, todo o litoral nordestino, ele ali tem belas paisagens e é muito atrativa para quem vem de fora, né? Para quem quer conhecer as praias, são praias belíssimas, tá? Mas outros atrativos passaram a compor os roteiros dos viajantes dessa região, como as cidades históricas de Olinda, Salvador e São Luís, as cidades religiosas de Juazeiro do Norte e as cidades onde ocorrem as manifestações culturais, como o Carnaval. Gente, o Carnaval é o período que mais gera renda, tá? Em menos tempo nessas cidades, porque são ali 4 dias de festas, praticamente 5 dias de festas, claro que começa um pouquinho antes nos finais de semana, mas nos dias que são carnaval, são os dias que mais gera renda, porque são pessoas do mundo todo, do Brasil todo, que vão para essas regiões, tá? Que vão aproveitar a festa devido ali
os carros que tem ali passando, né, com os blocos. Então, a gente tem ali uma grande quantidade de pessoas que acabam indo para essas regiões. Outra atividade em potencial é o ecoturismo dos parques nacionais, como a Chapada Diamantina, na Bahia, os Lençóis Maranhenses, no Maranhão, e a Serra da Capivara, no Piauí. Essa Serra da Capivara, no Piauí, gente, ela tem o quê? Ela tem imagens rupestres, tá? Na caverna. Por quê? Porque desde o período que o homem ele está presente aqui no nosso, que está presente na região. Então tem essas imagens rupestres que mostra como que foi ali como que o que eles representavam nas paredes. Aqui nós temos uma imagem dos turistas visitando, né, a Catedral da Arquidiocese de Olinda e Recife, tá? Fica em Olinda, em Pernambuco. Gente, as igrejas, as construções das igrejas, elas são desta maneira, tá, pessoal? A grande parte das igrejas, elas têm essas construções, tá? Que mostram o Brasil colônia, tá? São construções coloniais. Certo, pessoal? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Então, agora vocês podem virar a página e vocês podem fazer as atividades 2, 3 e a página 341 que estudei, tá bom? Aí amanhã a gente corrige. Podem começar a fazer agora. Se der tempo, a gente começa a corrigir agora, tá? Eu só vou pegar uma água que minha garganta tá seca. Já volto. Não é para sair da aula, senão eu vou mudar e vou dar falta. Se vocês têm algum grupo privado ali, pode falar para quem saiu voltar, porque senão vai ganhar falta.